coisa, né? Ela é inteligente, ela seleciona o que ela vai comer, né? Ela não come qualquer coisa, né? E todos aqueles que são ovelhas do Senhor não comem qualquer coisa. Tem pessoas que andam comendo qualquer coisa, alimentando de qualquer coisa, fica com a cabeça embolada, fica com a mente embolada, mas a ovelha não come qualquer coisa. Ela sabe selecionar aquilo que vai alimentar ela, aquilo que vai fortalecer a ela. Ela não come qualquer coisa, não é qualquer palavra que abate ela, não é qualquer palavra que entristece ela, não é qualquer palavra que a ovelha vai falar: eu vou sair da presença do Senhor, eu me chateei, eu estou magoado, eu não vou mais na igreja, eu vou entregar minha carteira de membro. A ovelha não age dessa forma. Ela não absorve qualquer coisa, ela absorve aquilo que vai fazer bem para ela. E me chamou muita atenção acerca disso. E aí no salmo que a nossa missionária trouxe para a gente, Salmo 23, ele nos fala algo muito interessante. Porque há um equívoco acerca de alguns pastores, alguns pregadores, que diz que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Não vai nos faltar luta, não vai nos faltar doença, não vai nos faltar isso e aquilo. Mas no sentido literalmente falando, nós vemos aqui no cuidado que o pastor tem com as suas ovelhas. O Salmo ele vem falando dos elementos que a ovelha precisa para se manter de pé. E ele vai falar acerca dos verdes pastos. A ovelha precisa de pastos verdejantes. Por quê? Porque o pasto verdejante, ele tem cálcio. E o cálcio vai fortalecer os ossos da ovelha. Então a ovelha precisa de alimento sólido, que é a palavra de Deus. Nós necessitamos da palavra. O que nos fortalece na presença do Senhor é a sua palavra. É a palavra que nos transforma. É a palavra que nos liberta. É a palavra que nos muda. Nós estamos aqui nessa noite por causa da palavra. Essa palavra que nos dá força. Nos momentos de luta, de tribulação, a palavra do Senhor não nos sustenta. Quantas vezes nós estamos tristes, abatidos, fatigados, cansados, nós começamos a ler a palavra do Senhor e a palavra do Senhor começa a nos renovar e nós começamos a nos alegrar e a palavra do Senhor começa a penetrar nos nossos corações. Isso causa mudança na nossa vida. Então nós louvamos a Deus também. O Salmo 23 também vai falar de águas puras, cristalinas, que a ovelha necessita para ela não ficar desidratada. E também vai falar da vara e o cajado. É uma coisa linda quando eu falo acerca da vara e o cajado. E o pastor precisa ter a vara e o cajado na mão. Porque com a vara, ele expulsa os lobos. Mas com o cajado, ele puxa a ovelha. Quando a ovelha está indo para a beira do abismo. Então nós louvamos a Deus. Que nós somos dependentes do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Só que nós lemos aqui, irmãos, que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E aí, nós vamos ver que o sumo pastor, que é o Senhor Jesus, mais tarde ele iria fazer isso, ele iria dar vida, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Mas antes de nós falarmos desse sumo pastor, eu queria fazer menção de 3 pastores que eu conheci, que eu congreguei com eles e que, como disse o nosso presbítero Edvan, foram ícones na minha vida, né? Marcou muito a minha vida. O primeiro pastor foi o pastor Valdemiro, pastor da Igreja Batista do Rio Grande, ex-combatente da guerra, médico. E aquele pastor, irmão, ficou marcado na minha vida. Com eles eu estudei na aula de catecumes, ele me batizou. E aquele pastor, mesmo depois que eu deixei de congregar com ele, algumas vezes que eu fiquei internado no hospital, ele morava lá para o peão e ele saía de lá para vir me visitar. O carinho que ele tinha imenso. E como eu extraí daquele pastor, o pastor Valdomiro, né? Hoje está com 97 anos de idade, mas com toda a força glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Outro pastor foi o pastor José Anofre Ferreira, um mestre na palavra que eu conheci. Aquele homem tinha a Bíblia na cabeça, irmãos. Qualquer assunto, o homem era interagido dentro da palavra. Tive a oportunidade de congregar 20 anos com ele. Já descansa no Senhor. Aquele homem morreu fazendo a obra do Senhor. E foi um grande exemplo na minha vida. E um outro pastor também, esse foi o outro que eu congreguei com ele, foi que eu cheguei num estado muito difícil junto com a minha família e ele me acolheu. Foi o pastor Francisco José. Ainda não extrai muito dele não, mas estou extraindo. E
sei que posso extrair bastante, porque ele é uma fonte inesgotável. Cada dia eu estou extraindo mais. Mas esses 3 pastores que eu congreguei com eles foram bênçãos na minha vida e continuam sendo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E tenho certeza, irmãos, que se eu fosse falar desses pastores aqui que eu citei, chega um momento que eu não iria ter mais o que falar. Mas tem um pastor, irmãos, que ele, nem sempre os pastores aqui que eu citei, nos momentos, eles podem estar sempre conosco. Em alguns momentos eles estão distantes, mas tem um pastor que ele está conosco 24 horas por dia. E esse pastor ele chegou a dizer que eis que estou conosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Ele não nos deixa sozinhos, irmãos. Seja tanto no momento de bonança quanto no momento de tristeza, esse pastor ele está sempre ao nosso lado. E ele chegou a dizer que ele daria a sua vida pelas ovelhas. Mas aí alguém pode pensar assim, mas isso é muito fácil dele entregar a vida porque ele era Jesus. Mas não foi fácil não. Não foi fácil não. A Bíblia nos diz, irmãos, a última semana de Jesus foi uma semana muito difícil. Eu me lembro que em 2005, o meu pai reuniu a família. E ele declarou que ele tinha uma enfermidade que o médico tinha dado 3 meses de vida para ele. E aí nós recebemos aquela notícia e foi muito difícil. E aí ficamos ali perto do meu pai, quando nós choramos, quando nós saímos de perto, cada um foi para o canto, começou a chorar, aquela coisa toda. É muito difícil se nós estivéssemos aqui agora e soubéssemos que nós iríamos partir amanhã. Por mais que a gente diga que o céu é um lugar de glória, né? Tenho certeza que uma vez eu estava junto com o pastor Braz e achei engraçado, o pastor Francisco também estava. E ele falou que na igreja tinha um pregador que falou, olha para o irmão que está do seu lado e diga uma coisa muito boa para ele. Aí o pastor Braz chegou para o lado do presbítero que estava com ele e falou, Senhor, leva o teu servo para o céu. Ele deu um kick. Ele pulou, né? Mas irmão, se nós soubéssemos que nós iríamos partir amanhã, eu tenho certeza que nós nem iríamos dormir essa noite. E Jesus passou por isso. Porque ele sabia que o momento dele estava chegando. Mas a quinta-feira, eu acredito que foi um dos momentos mais difíceis de Jesus. Porque ele tinha dado a última ceia. E aí ele saiu para ir lá para o Getsemane. E aí, irmãos, quando eu lendo aqui os 4 evangelhos narrando acerca do Getsemane, e eu vi o quanto que foi difícil para Jesus, sabendo que ele iria morrer. E graças a Deus porque ele morreu, porque através da morte dele nós estamos aqui. O bom pastor ele dá vida pelas ovelhas, e foi isso que ele fez. E aí quando chegou na quinta-feira, quando ele foi ao Getsemane, e aí quando nós lemos a tradução de Mateus, capítulo 26, versículo 37, aí Mateus ele vai dizer que Jesus, naquele momento que a morte estava próxima, ele teve um momento de angústia. Você parou para imaginar uma pessoa angustiada, como é que a pessoa se sente? É terrível o estado de angústia. A pessoa no estado de angústia, a pessoa fica prostrada, fica cabisbaixa, né? E Jesus passou por esse momento. Mateus vai narrar que ele viveu um momento de angústia, porque ele sabia que estava chegando o momento dele. Mas era necessário ele passar por aquilo, porque o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. E aí, na versão de Marcos, no capítulo 14, versículo 33, Marcos vai dizer que Jesus viveu um momento de pavor. Jesus teve pavor, porque ele sabia que a morte estava próxima, estava chegando. Imagina quanto que Jesus sofreu. Não precisava passar de nada disso, mas ele passou por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Temos, irmãos, vários motivos para estarmos aqui nessa noite. Motivos que nós amamos o pastor Francisco. Tem irmãos aqui que nós temos uma consideração muito grande. É bom estar junto com os irmãos, mas o motivo maior que nós estamos aqui nessa noite, porque o sumo pastor morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Amém. Esse é o motivo principal da igreja estar aqui nessa noite, para adorar, para glorificar, para exaltar, porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí Marcos vai dizer que ele passou um momento de pavor. E aí Lucas ele traz uma narrativa muito além, né? Porque Lucas, no capítulo 22, versículo 44, Lucas vai narrar que Jesus, próximo à morte, ele viveu um momento de agonia. A palavra agonia ela quer dizer sensação de morte. E a sensação de morte, só quem passou por ela sabe como é que é.
é terrível. Ele passou pela sensação de morte. Eu me lembro que uma certa vez nós viajamos para Araruama, numa época de carnaval. Quem já foi aqui na Araruama sabe que lá tem os mares assim que são bem rápidos, né? Aquela coisa brava. E uma prima minha fez natação, aquela coisa, e ela achou que ela nadava muito. E aí aquela onda para lá, para cá, e só morre afogado quem sabe nadar. Eu não fui. Fiquei ali na areia e ela falou que ela ia. E entrou. E aí, irmãos, teve uma onda que jogou ela lá para dentro do mar, e ela querendo sair, nada de sair, gritando. E a gente estava vendo aquilo ali sem poder fazer nada, né? E ela desesperada, e de repente a onda batia, ela sumia, ficava alguns segundos, né, submersa, e a gente não a via, né? E de repente foi a mão do Senhor que veio uma onda e jogou ela lá na areia. E quando ela caiu lá na areia, todo o corpo dela estava sangrando, o corpo dela. E aí Lucas vai narrar que o suor de Jesus tornou-se em grandes gotas de sangue. E aí tem que Lucas ele vai narrar dessa forma, porque Lucas era médico, então ele pela uma visão clínica. Existe uma doença que tem o nome de hemotidroide. Essa doença, o sintoma dela é a dilatação dos poros, justamente pelo momento de agonia. E aí o próprio Lucas, sendo médico, ele narra que dos poros de Jesus o suor dele tornou-se em grandes gotas de sangue, né? Porque o momento da agonia era muito grande. A sensação de morte que estava se aproximando era muito grande. E ele passou isso por mim e por você, irmãos. E nós louvamos o seu nome por causa disso. E aí na narrativa de João, lá no capítulo 18, no versículo 1, ali então é o momento que ele é levado para se cumprir aqui agora que o bom pastor daria a vida pelas suas ovelhas. Ele é levado agora para ser crucificado. E dali então Judas, né, trai ele, vende ele, e ali ele saiu para ser crucificado pelas nossas vidas. E é através daquela morte dele, irmãos, que nós obtemos a nossa vitória. Mas a coisa mais linda é que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está aqui no nosso meio. Hoje está aqui, nós temos a oportunidade de adorar, de glorificar, de exaltar, de dizer para ele que nós o amamos e que ele é tudo na nossa vida. E aí, irmãos, nós vamos ver que aqui em João, no capítulo 10, versículo 14, nós vamos ver que ele, o próprio Jesus, ele é o bom pastor. O bom pastor que deu a sua vida por nós, pelas ovelhas. E aí também nós vamos ver em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, que ele é o grande pastor. Ele é o pastor dos pastores, irmãos. O que seríamos de nós se não fosse ele? E aí também nós vamos ver em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 4, que ele é o sumo pastor. E ele está aqui no nosso meio. E é por isso que nós estamos alegres. É por isso que nós glorificamos. É por isso, irmãos, que nós deixamos o nosso lar, deixamos qualquer problema e viemos para a casa do Senhor, porque o sumo pastor está aqui. E ele está aqui para nos abençoar. E eu creio que eu já estou saindo daqui abençoado. E eu creio também na bênção, na vitória da igreja. Porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então, irmãos, que nós devemos ter a ciência, aleluia, que ainda que os nossos pastores, em alguns momentos eles não podem estar conosco, mas existe um que entregou a sua vida por nós, que está conosco todos os dias da nossa vida. Ele disse que ele não iria ficar simplesmente hoje ou amanhã, até semana que vem, mas ele disse que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Aleluia, ele está do nosso lado, ele está velando por nós. E é por esse motivo que nós o amamos, é por esse motivo que nós glorificamos e reconhecemos que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos continue nos abençoando, irmãos. Aleluia. Que toda vez da nossa vida nós venhamos adorar ao nosso sumo pastor, que entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida com nós. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu